Então, você faz no ponto C. Vamos ver mais um exemplo? Implementar um tipo abstrato de matriz que tenha número de linhas e colunas e uma coleção de elementos do tipo float. Então, esse tipo abstrato de dado, ele deve permitir que você crie uma matriz, apague a matriz, adicione um elemento na matriz, leia o elemento e imprima esse elemento. Então, veja que isso aqui, né, são operações, são funções que você vai ter que criar em métodos separados. Como que a gente pode fazer, então, esse pequeno programa para testar uma estrutura que tenha essas informações, número de linhas, colunas e elementos. Aqui está o exemplo, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente vai criar os cabeçalhos das funções. Então, o que a gente precisa? É os protótipos, né? Então, esses protótipos, o que a gente precisa? Definir, então, como que ele vai ser um cabeçalho. Então, você coloca, quando você cria, tá? O ponto H, ele já cria essas duas definições. E aí, a gente vai criar aqui o protótipo de uma estrutura do tipo matriz. Veja que não tem nenhuma mais informação, né? O nome e o apelido dela, como você for utilizar. Matriz cria, void libera, acessa, atribui, int linhas, int colunas. Então, tudo isso aqui é operações. Vejam que a gente está trabalhando com o conceito de ponteiros aqui, porque lembram que quando a gente viu vetores, né, cada vetor ele tinha que armazenar um valor na memória, e esse valor na memória ele é referenciado aqui, ó, como um apontamento para aquela posição, apontamento para a segunda posição, apontamento para a terceira posição. Então, por isso que está representado aqui como uma matriz representada com ponteiros. Libera a matriz, então aquele espaço da matriz tem que ser liberado. Acessa a respectiva matriz na posição linha e coluna, então por isso que eu tenho dois argumentos aqui. Atribui à matriz a posição linha, posição coluna, tal valor. Então lembrando que uma matriz é assim, né, representada por linhas e colunas. Então vamos representar aqui uma matriz 3x3. Então essa posição é a posição linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2. E linha 2, coluna 2. Então veja que essa é a representação. Se eu for passar um valor para a respectiva posição, linha, coluna, e o valor atribuído a isso. Por isso que tem essas informações no atribui. Linhas, acessa a matriz, colunas, acessa a matriz. E aí você terminou as definições, né, de protótipos. Agora sim, a gente cria um arquivinho chamado matriz.c, por exemplo. Esse ponto C é as implementações daqueles protótipos. Então veja que aqui, ó, primeiro passo, você inclui o cabeçalho. Então você vai chamar aqueles protótipos matriz.h, tá? E aí você vai ter então a implementação da matriz, que ela vai ter um atributo de linha, né, uma variável de colunas e o valor, né, o elemento que você vai estar armazenando, mas ele como vai ser diversos elementos, por isso que ele está também representado por ponteiro. Você cria a matriz, atributos, faz um malloc ali para ele alocar aquele espaço de memória que você estiver tentando. Se não for possível, né, vai fazer a representação que a memória é ineficiente, né, insuficiente. E, se for possível, então ele vai colocar que para aquela matriz, o atributo, né, a variável linha, vai receber o que a pessoa passar por M. Daquela matriz, a variável coluna vai passar o valor de N, tá? E para o conjunto de valores, ele vai tentar alocar aquele espaço de M por N, né? Então, quer dizer o quê? Se ele for possível fazer uma atribuição de 3 linhas, que é o M, né? Tá?
se ele for possível fazer a atribuição de M, que é linha 0, linha 1 e linha 2, por N, que é coluna 0, coluna 1 e coluna 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um conjunto de elementos que vai ter todas essas posições, por isso que é o M por N. Então, nós vamos ter 9 elementos, né? 3 por 3, eu vou ter aí um vetor com 9 posições. Botou um aqui, com 9 posições que vão estar representando essa matriz, tá? Então, por isso que o conjunto de elementos V vai fazer um alloc de valores float, né? E tamanho M por N, vezes o tamanho de float. Por quê? Lembra que um float, ele armazena 8 bytes, né? Então, vai ser 8 vezes 9, ou 8 vezes 3 vezes 3, né? Para poder alocar todo esse espaço. Se ele conseguiu fazer a alocação dessas posições, né? Se ele tem espaço disponível, então retorna a própria matriz. Então, veja que essa é a criação da matriz. Ele criou esses espaços. Se eu não quero mais ter essa matriz alocada no espaço de memória, eu libero todos os valores e libero, então, a matriz em si, né? Lembrem da função free que nós vimos. Agora, dada a criação da matriz 3 por 3 lá, ele conseguiu abrir esses espaços, só que esses espaços não estão com valores alocados a ele ainda, não tem nenhum valor aqui para posição 00, posição 01, não tem nada. O que ele vai fazer? Função atribuição, vai passar a própria matriz como argumento, qual a linha, qual a coluna e qual o valor. Então, cada vez que você for chamar essa função, os argumentos têm que estar aqui, ó, que é a primeira linha, primeira coluna, né? Qual que é o valor que eu quero atribuir por isso? 5. Agora, se é a primeira linha, segunda coluna, qual que é o valor que eu quero atribuir para isso? 3. Tá? Então, o uso dessa função vai permitir o usuário passar valores para a matriz. Bom, o que ele faz aqui? Primeiro, uma verificação, né? Se o valor de linha e coluna pode ser atribuído se não é maior que ou menor que o limite, né? Se não passa aqui 4 posições. Então, por isso que se o número de linhas for menor que 0, ou o número de linhas for maior ou igual que a alocação que foi feita para a matriz, então no caso 4 aqui, ou o número de colunas for menor que 0, ou o número de colunas for maior ou igual que o número definido para a coluna. Então, se tem 4 colunas, né? Passou do limite. Se isso passou do limite, então a atribuição é inválida e o programa encerra. Se não, né? O que ele vai fazer? O valor que aqui, né, vai estar armazenado, K, vai pegar a linha vezes a coluna mais J. Então, ele vai estar atribuindo uma posição. Lembra que eu mostrei para vocês que essa matriz, então 3 por 3, ela é representada por um vetor 9, né? 9 posições. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então vejam bem, o que ele está fazendo por esse K? K, ele vai estar recebendo um cálculo para acessar essa posição. Então, digamos que eu quero atribuir, ó, para a linha 1, que é essa aqui, ó, posição, coluna 1, coluna 2, por exemplo, tá? Eu quero atribuir o valor 4, tá? Então, linha 1, coluna 2, eu quero atribuir o valor 4. Como que eu vou atribuir essa posição aqui, né, para
a minha matriz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de I, então o valor de I que eu coloquei é 1, né? Vezes. Qual que é o número? Qual que é o número de MATCOL que foi atribuído? Então, o número de colunas totais que nós temos aqui nessa minha matriz é 3, né? Tenho 3 colunas. Então, 1 vezes 3 mais o J. Lembra que aqui é a coluna 0, 1, 2. Então, é a coluna 2, tá? Quanto que dá isso daqui? 1 vezes 3 dá 3 mais 2, 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o índice 5. O que significa? Que eu tenho o índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai vir percorrendo, ó, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vem e atribui, então, que para esse índice da matriz, né, representada pela linha 1, coluna 2, que eu fiz a solicitação, eu quero que ele atribua o valor 4. Então, é isso aqui, ó, que ele está fazendo. Então, por isso que ele faz, então, que o valor do índice 5 para V, né, seja atribuído o próprio valor que a pessoa passar como argumento. Acesso é a mesma coisa, né? A única coisa é que você vai ter um retorno do valor e não uma atribuição, né? No atribui você tem que a posição do valor de K, né? Então, por exemplo, essa posição, ela vai receber, né? Vai estar sendo atribuída o valor V. Agora, quando você for fazer o acesso, ele retorna o valor que foi atribuído. Então, essa que é a diferença da função, o restante é a mesma coisa. Verificação de limites e tal. Por último, então, o retorno do qual a linha, qual a coluna. Né? Métodos aí, passa como argumento a própria matriz. E aí, como é que eu faço para testar? Então, aqui eu terminei o arquivo matriz.c. Como que eu faço para testar? Então, primeiro de tudo, faço a inclusão do cabeçalho para poder utilizar, né? E aí eu vou ter um arquivinho aqui chamado principal, né? .c. Ele vai ter a função main, e aí ele vai ter alguns valores float aqui e matriz ponteiro M. Então ela vai estar sendo chamada de M, né? O nome da minha matriz é M. Mas lembrando de atribuição de posição, de memória e tudo mais. Então ele cria uma matriz aqui, ó, 5 por 5. E aqui, ó, ele está utilizando a função de atribuição, ó. Atribui para a matriz M, valor posição 1, posição 2 de coluna, valor 40. Atribui para a matriz M, posição linha 2, coluna 3, número 3. Linha 3, coluna 4, número 15. Linha 4, coluna 2, linha valor 21. Então, veja que os argumentos estão passando diretamente aqui, tá? Então, o que significa isso? Lembrando que quando você faz aqui, ó, 5 por 5, os índices vão de 0, 1, 2, 3 e 4. Então, coluna. E aqui linha. 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, se ele diz aqui, ó, que é linha 1, coluna 2, então é linha 1, coluna 2, ele vai atribuir aqui, ó, 40, né? Então, lembrando sempre dessa posição aqui. Outras posições, né? Outras atribuições aqui, outros acessos aqui, né? Utilizando, então, que jogando para uma variável nomeada A, está acessando o elemento. Para B, está acessando o elemento com posição 2, 3, está acessando o elemento com posição 3, 4.
e o D está acessando o elemento com posição 4, 2. Então, ele é o verifica qual for o valor atribuído. Então, aqui, né, só está mostrando esses resultados de A, B, C e D.